Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nossa leitura do Evangelho será na página 215, item 5, 6 e 7, capítulo 24. Questão: candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores da noite, Sérgio Bebiano e William Ferreira, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. Lembrando que somos todos aprendizes, que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião ou esclarecer algo, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Obrigada. Vamos à nossa leitura da noite. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente. As revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sobre o alqueire, mas os homens que estão na posse delas as ocultam a maior parte do tempo, ao vulgo, com a intenção de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sobre o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia, e o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar desta multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstrata de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação. Tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento, senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados, moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso, ele disse: aquele que já tem, será dado ainda mais. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar à interpretação tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado, para fazê-las sair da sombra.
Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que, para isso, não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os Espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloque a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno, e eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos de lhe preparar a aceitação. Bom estudo a todos. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui hoje nessa casa abençoada de paz, de luz, de oração, de caridade. Quero também aproveitar para cumprimentar os nossos amigos internautas que agora também estão nos assistindo pelo nosso site, pelo YouTube. Esses estudos e palestras que agora estão sendo disponibilizados aos nossos irmãos nos mais longínquos rincões aí do nosso planeta. Muito bem, meus queridos, aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam também muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Hoje nós estamos estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou passar para o William, da qual aproveito para agradecer a presença de sempre, a boa vontade de estar aqui conosco, como facilitador. Estamos aqui para poder dissecar um pouco desse tema que foi lido aqui agora para vocês. Podem fazer as suas perguntas, já temos algumas aqui que já fizeram, e tentaremos respondê-las, todas elas, dentro aqui do nosso tema, tá certo? Então eu desejo a todos um excelente estudo. Muito obrigado, William, pela presença de sempre. Fica à vontade. Boa noite a todos. Satisfação a gente estudar junto, porque quando a gente estuda coletivamente, a gente aprende mais. Às vezes, uma pergunta que é feita elucida para muitas pessoas o mesmo assunto. Às vezes, a gente vai querer fazer uma explanação do estudo que nós fizemos e, sem querer, podemos ocultar, sem querer, alguma coisa, né? Esse tema interessante é uma continuidade da semana passada. A candeia sob, debaixo, né, do alqueire. E é sempre bom lembrar, candeia é uma lamparina. Às vezes as escrituras têm um linguajar mais antigo, né? E a gente sempre vai passar isso aqui, ou seja, nós vamos nos ater às informações antigas, mas nós vamos sempre trazer para a realidade atual, inclusive o raciocínio que foi usado na época. Vamos procurar fazer isso, vamos ver se conseguimos. Então, candeia é uma pequena lamparina, e alqueire é uma cama de madeira, com um entrelaçado de palha sobre ela, né? E a gente até falou na semana passada que trata-se de uma frase ou uma informação figurada, porque se você colocar uma lamparina fisicamente debaixo de um monte lá de palha, vai pegar fogo na hora, né? Então a intenção é falar o seguinte: aquilo que ilumina, aquilo que é bom para todo mundo, a informação que deve fluir, ela deve ficar no candeeiro, onde na parte de cima ilumina o máximo de pessoas e lugares possível, né? E não embaixo ou escondido atrás de alguma coisa. Então, só para resgatar um pouquinho da semana passada, e o texto dessa semana, complementar, ele é muito claro, porque ele fala para a gente o seguinte: enquanto Jesus falava em parábolas para que nós, na época, né, compreendêssemos melhor, dada a dificuldade de vocábulos, de palavras, dada a dificuldade, inclusive, do idioma, muitas vezes, hoje, a gente oculta alguma coisa. A gente, às vezes, usa algumas palavras ou algumas expressões, ocultando algumas coisas uns dos outros. Eu fico pensando, quando eu estava relendo essa eu chamo de lição, né, para a gente estudar junto com vocês, eu fico pensando assim, que vergonha, nós fazemos isso mesmo. Eu me enxerguei ali, assim, às vezes a gente não conta tudo, conta uma parte, às vezes não acha que o outro é merecedor da verdade inteira, ou acha que às vezes a verdade, se eu falá-la toda,
pode até prejudicar. Então a gente fica com um monte de tabus, um monte de preconceitos. E aí eu penso assim, puxa vida, por que a gente não pode ser mais iluminador e iluminado, né? A gente falar tudo sem reservas, né? A questão que o texto aborda é o seguinte: por que algumas coisas eram ditas antes, mas não tudo, e hoje a gente já sabe muito mais coisa, né? Essa gradualidade é bem interessante, porque muitas coisas, quando a gente fica sabendo de cara, elas chocam, né? Hoje até algumas informações que são naturais das pessoas receberem, se for uma pessoa mais idosa, dependendo da notícia, às vezes é uma notícia de televisão, vai ter um terremoto, vai ter uma chuva, dependendo da pessoa, dependendo se tiver uma doença de coração, até a gradualidade de dar a notícia, a gente precisa ter o cuidado, né? A gente vê que as escolas atuam também com essa gradualidade. Não dá para chegar para uma criança, por exemplo, de 12 anos, e explicar para ela, por exemplo, a construção de um prédio, nos mínimos detalhes e com cálculos que ela nunca ia conseguir fazer de uma hora para outra. Precisaria de uma gradualidade, somar, multiplicar, potências primeiro e tudo mais, raiz, até chegar em cálculos mais eruditos, né? Anotei aqui também algumas coisas, se a gente soubesse antes, talvez nos prejudicaria. A própria propagação do Espiritismo, se ela fosse talvez com mais força do que ela efetivamente foi, talvez causasse até um repúdio da população na época. E o Espiritismo surgiu não na Europa, não na França, mas surgiu no mundo inteiro. Mas ele foi codificado por um professor francês, né? E ele, na época, teve muita repercussão. E a França sempre foi palco de muitos acontecimentos que acabaram por mover o mundo inteiro. Aí tem a Revolução Francesa, tomada da Bastilha, tantas coisas, né? Renascentismo e tudo mais, né? Então a França sempre foi palco disso, e não foi diferente com a aglutinação de informações sobre o Espiritismo, que existia, né, possivelmente com outro nome, bem antes, inclusive, da vinda de Jesus, né? Então a gente viu que tudo o que tinha na época foi reunido, e o primeiro livro lançado, em 1857, o Sérgio comentou aqui há pouco tempo, que estava fazendo exatos quantos, Sérgio? 160 anos, né? 160 anos. O primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Bem, anotei aqui também para a gente comentar o seguinte. Essa gradualidade é tão importante, eu queria exemplificar para todos nós aqui. Imagine que na época que a gente vive de SCR, que a gente chama assim, síndrome do controle remoto, a gente não vive essa época? A gente quer chegar em casa, sentar na poltrona, ou sentar na cama, sentar numa cadeira e ficar com o controle remoto na mão. É a síndrome do controle remoto, né? Aí vem, às vezes a pessoa engorda, às vezes a pessoa fica com sedentarismo, né? Exatamente nessa época, as pessoas devem estar percebendo a revelação, que já tem algumas poucas décadas para cá, falando que o seguinte: o que retarda doenças e o que dá condição da pessoa envelhecer com mais saúde é exatamente exercícios físicos. Não só a caminhadinha, mas mexer um pouquinho com musculatura nos lugares devidos, com boa orientação. Então, assim, é um contraposto, exatamente na época que, talvez se falasse isso há 30, 40 anos atrás, não ia ter tanta credibilidade, né? Mas hoje, com a crise do sedentarismo, é preciso que haja uma divulgação grande sobre como é importante as pessoas
praticarem exercícios físicos, dentro da sua condição, dentro da forma que, inclusive, gostam, porque tem muitas atividades físicas diferentes, e às vezes algumas são mais adequadas para umas pessoas, outras pessoas gostam mais de outro tipo de atividade, mas é muito importante, né? E hoje já se comprova cientificamente, né, que os batimentos cardíacos, o sistema cardiorrespiratório, entre todo o nosso sistema orgânico, tem muito a ver com o que a gente pratica de exercício físico. E mais, praticando exercício físico, a gente melhora o nosso condicionamento mental. Então, uma coisa vai melhorando a outra, né? Então, exatamente numa época que a gente presencia aí também o culto à carne, muita gente comendo carne, carnes diferentes, carne de um boi especial, carne vinda da Argentina, carne assim, carne assado, surge também para fazer um contraponto. Olha que essa revelação é muito recente. As pessoas que têm proteína sem comer nenhuma carne, mas sem comer nada de origem animal, são chamados veganos. Na minha família tem. Uma enteada minha é vegana. Ela, além de não comer nada de carne, ovo, queijo, leite, nada disso, nem cosmético que é fabricado com algum pelo de animal, ela e a família dela não usam, né? Nem detergente, por exemplo, o único detergente que ela usa, e isso aqui não é nenhuma propaganda, é só uma constatação, é da IP, porque a IP comprovadamente também é de família vegana, e eles não usam nada de origem animal para a fabricação dos detergentes. Então, assim, há condição de se viver sem sacrificar animais. Então, são coisas que a gente precisa aprender. E há uma orientação médica que fala o seguinte: não, sem proteína você fica sem condição de vida, você pode ficar sem a quantidade proteica necessária até para você andar, viver e tudo mais, né? É o processo de anemia, né? Mas com vários outros alimentos combinados e alimentos naturalmente que a gente acha num alimento especial, as pessoas vivem perfeitamente. E os índices de colesterol, os índices, inclusive índices de glicemia e tudo mais, são perfeitamente normais nos veganos. Está começando a aparecer muito isso. Já tem uma pequena lanchonete vegana em Divinópolis, em Belo Horizonte tem alguns restaurantes veganos, poucos ainda, né? Mas é exatamente para fazer contraponto. Possivelmente, essa informação, se viesse há uns 30 anos atrás, não teria credibilidade. Então, é a gradualidade, na medida que precisa, a espiritualidade vai nos mostrando. Eu sou daqueles que não acredito que o homem inventou nada. Possivelmente, nós não inventamos nada, nem avião, nada disso. Nós descobrimos, né? É uma venda que a espiritualidade vai tirando na época necessária, né? Anotei aqui também para a gente falar o seguinte: quando a gente tem fé, mais fé a gente vai acabar chegando, né? O texto fala assim: a quem muito foi dado, não é verdade? Mais será dado ainda, se referindo à fé. E a gente vê que isso nos dias de hoje, eu fico pensando que isso é atribuído a tudo. Veja, o dia que a gente acorda disposto ao trabalho, chega no trabalho disposto, fez uma caminhada, está lá satisfeito, né? O trabalho rende mais, a gente consegue produzir mais, os colegas de serviço também ficam mais animados, a gente contagia as pessoas, né? Então, a quem já tem, mais será dado. A gente tem que entrar nesse ciclo positivo, né? Pararmos de escutar só essas notícias ruins pela televisão, pelos jornais afora. Existem notícias ruins mesmo, sabe? Mas a gente fica muito derrotista escutando só as coisas negativas. A gente tem que pensar no que está sendo feito de positivo ao longo do mundo. Por exemplo, uma coisa que eu faço de vez em quando, eu e minha esposa, e a gente estimula muitas pessoas a fazerem, a gente olha na internet, novidades positivas no mundo. Se alguém de vocês fizer, vocês vão ver o rol de coisas interessantes que estão acontecendo, né? Agora, por exemplo, tem uma corrente homeopática novíssima, oriunda de um médico homeopata holandês,
que tem a cura, explícita cura do câncer com um tipo novo de homeopatia, né? Tem até um congresso que vai ser feito em março. Minha esposa, como homeopata, ela deve ir. Então, tem muita coisa boa acontecendo, com tratamentos menos agressivos, né? Então, a gente tem muita coisa que a gente pode buscar de positivo. Então, assim, ó, quando a gente tem mais ânimo, eu penso sempre assim, ó, quando a gente tem mais ânimo para trabalhar, o nosso trabalho fica melhor. Quando nós temos mais gentileza com as pessoas, o que acontece com a gente? Nós também não recebemos, não é verdade? A quem, igual o texto fala, quem já tem, vai ter mais, né? Se a gente, por acaso, é bruto com as pessoas, o que nós vamos receber? É o negativismo também. Então, a gente tem essas dificuldades, as peripécias nossas, né? Porque o que acontece com a gente é oriundo da nossa própria ação. Mas acontece que nós temos que conviver com isso e procurar melhorando. Às vezes é um passo de cada vez, né? Essa gradualidade é até para resolver problemas. A gente quer, assim, ser portador de uma borracha para apagar todos os problemas na hora e ficar livre deles, né? O mundo não é assim. E se a gente se iludir pensando que isso é possível, nós vamos estar perdendo tempo. Então a gente tem que fazer, vamos fazer um planejamento, vamos resolver uma coisa de cada vez. Resolvendo uma coisa de cada vez, nós já vamos tirar também aos poucos a nossa ansiedade, né? Mas sabendo que com a ajuda de Deus, da espiritualidade, nós conseguiremos. Olha, eu aposto que se vocês fizerem uma rememorização e verificarem tantos problemas que já tiveram e que já resolveram, vocês vão constatar isso. Ou seja, um pouco de cada vez a gente consegue resolver tudo. Tem uma outra questão aqui, vou passar para o Sérgio agora. A gradualidade com a espiritualidade nos proporciona conhecimentos, basicamente por duas questões. Por que essa gradualidade? Por que não nos mostra todas as soluções de uma vez? Por que Jesus não mostrou tudo de uma vez? Será que as pessoas tinham condição de entender, né? Possivelmente não. Mas é basicamente por duas coisas, e o texto nos explica isso muito claramente. Ou seja, por que é aos poucos o nosso processo de aprendizado? Primeiro, para a gente não ficar chocado, né? E, em segundo lugar, para a gente ter aceitação. Vou explicar essas duas coisas rapidinho. Ficar chocado é muito simples. Se aparecer uma coisa muito futurista, eu estava até conversando com uma amiga aqui sobre coisas futuristas, a gente não vai nem acreditar. Eu até escrevi uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, vocês já pensaram se um soldado da época de Jesus, né, entrar num elevador hoje? Um elevador, uma coisa mais simples. Ele vendo a coisa se elevar, e se for elevador panorâmico, então, que ele estiver vendo ao redor, ele vai ficar louco. O que está acontecendo aqui? De que ele vai chamar isso? Feitiçaria? Né? Isso é um feitiço que está acontecendo aqui. Vocês já pensaram se um cidadão, não vou colocar nem da época de Jesus, não, uns 300 anos atrás, olhasse para a tela de um computador e com uma tecla aparecer um monte de coisas, e falar, isso é feitiçaria, isso é magia negra. O computador já é preto, né? Então, magia negra, né? Então, tem que ter uma gradualidade. A humanidade vem passando por essa gradualidade. Umas coisas que a gente gostaria que fosse mais rápida é essa bondade do coração de todos nós. Todos nós podemos ser melhores um pouco, né? E por último, essa questão assim, da aceitação, porque muitas coisas que parecem novas, a gente não aceita. Por exemplo, a minha esposa estava me contando hoje, olha, já tem um aplicativo aqui para a escola, os alunos não vão precisar escrever nada mais não. Agora é só na base do áudio, e o áudio escreve tudo automático no computador. Eu falei, pois é, isso é um avanço, tecnologia e tudo mais. Eu falei assim, pois é, mas aí as pessoas não vão poder escrever mais? Talvez a escrita se torne obsoleta mesmo. Talvez, possivelmente, num futuro, aí já não sei se vai ser tão muito próximo, nem o áudio vai precisar, talvez o pensamento.
né? Quando a gente conseguir se comunicar telepaticamente, talvez a gente seja até mais, vamos dizer assim, mais sinceros. Porque se é uma coisa que a gente não consegue desvendar, o que está na mente do outro. É um segredo que cada um tem, né? Mas quando a gente tiver essa telepatia, possivelmente a gente vai ter que ser honesto 100% das vezes, né? O que você acha, Sérgio? Verdade, meus queridos. Olha só, esse tema realmente nos suscita aqui que a gente possa buscar esclarecimentos. Nós temos algumas perguntas aqui que já foram feitas e tem uma muito interessante, que a pessoa fala assim: com a evolução da ciência hoje, por que ainda tem tantos dogmas nas religiões? Isso é incoerente. Olha só, é fato, né? Você que fez essa pergunta, você mesmo já respondeu a pergunta. Realmente hoje é incoerente, né? Nós já vemos aqui que é incoerente com o que a ciência ela já nos ensina hoje. Naquela época, a ignorância, né, há séculos e milênios atrás, a ignorância, o analfabetismo, a ciência atrasada também, ela facilitava muito a propagação de crenças e dogmas, como alguns exemplos que o William colocou aqui. Hoje nós temos computador, temos elevador, temos tanta televisão, tem tantas coisas, né? Celular, enfim. Imagina. Já pensou lá na época, eu não vou nem falar também na época do Cristo, vamos falar na época aqui, vamos falar 200 anos atrás, a pessoa pegar um celular e conversar com a outra lá no... Imagina, né? Então, as coisas estão evoluindo muito. Mas naquela época, a falta do conhecimento, da ciência atrasada e aliado à grande maioria da população do nosso planeta ser ali pessoas incultas, propagava essas crenças e esses dogmas. Então as pessoas mais cultas, elas detinham o poder, essa é a verdade. Então tem até um ditado que fala que em terra de cego quem tem olho é rei. E é verdade. Então as pessoas que tinham mais poder, que tinham mais conhecimentos, tinham mais poder sobre aquelas pessoas ignorantes ali. Então, e antigamente se governava muito sobre o temor. As pessoas tinham muito medo, né? Ali, os povos, ali, até antes mesmo do cristianismo, na época do paganismo, por exemplo, os pagãos, ali quando eles entravam em guerras, e aí eles faziam aqueles rituais dos deuses, o nosso Deus é mais forte e poderoso do que o Deus do inimigo. E fazia toda aquela... Porque se o outro lá, o inimigo, não tinha tanta fé naquele seu Deus, nosso Deus não vai vencer o Deus deles. E acabava perdendo ali, muitas vezes, aquela batalha ou a guerra. Então, meus queridos, agora, com o advento do cristianismo, ali, com a criação da Igreja Católica, no ano de 325, começou, então, a ser criados vários dogmas, imitando muitas coisas até do próprio paganismo naquela época, como, por exemplo, a criação do céu e o inferno cristão. Porque antigamente existia o céu e o inferno pagão. E aí, com a criação da Igreja Católica, ela então criou também o céu e o inferno cristão, o céu e o inferno católico, que era mais ou menos parecido com o inferno e o céu pagão, mas tinham as diferenças, porque era pior no caso do inferno. No céu você ficaria lá naqueles lugares, né? E aí tem várias religiões que acreditam em vários céus, como Ptolomeu acredita em 11 céus, por exemplo, os muçulmanos, cada um melhor que o outro. Tem aquela frase fazendo estar no 7º céu, quer dizer, você está no ápice, quanto mais lá em cima, melhor. No caso do catolicismo, nós temos 3 céus. Por isso que tem aquela questão de que Paulo subiu ao 3º céu. E no caso do inferno, o inferno seria um lugar geograficamente circunscrito, criado ali pela igreja. Onde é que é o inferno? É um lugar ruim. É um lugar muito ruim, um lugar onde tem muita lava, onde tem muito fogo. Então seria perto dos vulcões, no centro da Terra, imitando o inferno pagão. E quando Plutão seria o governante do inferno pagão, só que a diferença do inferno pagão para o inferno católico é que Plutão retinha, lá no centro da Terra, naqueles fogos, tudo, aquelas almas pecadoras. Já no inferno ali católico, Lúcifer, ou o Satanás, e diga-se de passagem que Lúcifer seria o braço direito de Deus,
revoltou-se contra Deus, brigou com Deus, e aí abandonou Deus e veio aqui sozinho para a Terra. Com tanto planeta bom, veio logo para a Terra, né? Aí já começa por aí. E aí, ao chegar aqui, onde é que ele foi ficar? No centro da Terra. Ao invés de ir lá para Miami, Rio de Janeiro, lugar Copacabana, não, eu vou ficar no centro da Terra. Em vez de ir para Saturno, que é aquele lugar bonito, não, eu vou ficar na Terra e ir lá no centro da Terra. E a diferença é que ele, então, Lúcifer, ou Satanás, viria na superfície da terra, atazanar os mortais, para que eles pudessem pecar, e aí, pecando, ele pegaria as almas dele para ficar sofrendo eternamente no fogo eterno dos infernos. E aí, meus queridos, eu gostaria de sugerir a leitura de um livro muito importante. Aqui é o 4º livro codificado por Allan Kardec, intitulado Céu e Inferno. Também chamado A Justiça Divina, aqui, segundo o Espiritismo. Nele, esse livro dividido em 2 partes. Na primeira parte, Kardec nos contextualiza da impossibilidade das penas eternas, que Deus estaria nos punindo eternamente, queimando eternamente no fogo dos infernos sem morrer. E na segunda parte, Kardec nos coloca lá vários relatos de espíritos, nas suas mais diversas situações que se encontram, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, enfim. O diálogo que ele tem com essas entidades. Livro de fundamental importância para que todos nós possamos estudar, quebrando esses dogmas que a gente ainda traz de longa data. Mas até então, olha só, existia então o céu e o inferno. Ou seja, a pessoa era boa, ela praticava caridade, ela ia para a igreja, ela dava dinheiro para a igreja e tal, então ela ia para o céu quando morresse. E o ruim, aquele assassino, ladrão, o safado, sem vergonha, enfim, se ele era uma pessoa má, ele ia para o inferno. Se ele era bom, ele ia para o céu, se ele era ruim, ele ia para o inferno. Mas aí gerou um problema, porque tinha aqueles que eram mais ou menos. Né? O camarada não era muito ruim, mas também não era muito bom. E aí, como é que ia fazer com ele? E aí, no ano de 593, a igreja criou, então, no concílio, o purgatório. Ali ficariam aquelas almas mais ou menos. Ali. O cara não era muito ruim, mas também não era muito bom. Até para o próprio alto escalão, ali daquela época, do clero, que também não era muito boa bisca nada, né? Que ali, onde a gente também não está fazendo muita coisa boa, não. Então, a gente vai ficar aqui no purgatório. E aí, do purgatório, ele ia ou para o céu ou para o inferno. E como é que acontecia isso? Para ele ir para o céu, ele tinha que receber missa. Ele tinha que receber missa. Se ele não recebesse missa, ele ia para o inferno. Só que a missa era paga. E aí começou um comércio escandaloso de venda de indulgências, aonde a igreja cobrava a missa, e o caboclo era rico, ele tinha grandes fazendas, ele ia morrer, não, deixa tudo para a igreja. Reza para mim todo dia, porque eu vou para o purgatório, eu já sabia dos pecados, porque onde estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. O caboclo já sabia que tinha feito um monte de porcaria, um monte de coisa ruim. Nossa, eu vou para o purgatório. E aí, no purgatório, para ele ir para o céu, ele tinha que receber missa. Então ele deixava as fazendas, deixava terra, deixava dinheiro, tudo ali, e aí tinha que rezar a missa para ele todo dia. Os pobres iam tudo para o inferno, porque não tinha dinheiro para poder pagar a missa, né, coitado deles, ia tudo para o inferno, então não tinha jeito. Aí começou essa venda escabrosa aí de indulgências. Acabou, comprava a entrada nos céus. Foi aonde, inclusive, aconteceu no ano de 1517 a reforma protestante com Martinho Lutero, que se desvencilhou-se aí da Igreja Católica em função dessas questões. Então, meus queridos, mas fora isso, começou-se então a ter esses questionamentos, que ainda até hoje, muitas pessoas acreditam em vários dogmas religiosos. E não é mais concebível, como coloca o nosso irmão, a nossa irmã aqui, que é incoerente, e é mesmo. Se você pegar lá na Gênesis católica, na Gênesis ali evangélica e tudo mais, você vai ver passagens que as pessoas acreditam piamente no que está escrito e que não tem a menor condições de ser. Por quê? Porque hoje a ciência, com todo o seu cabedal de conhecimento, com todo o seu avanço tecnológico, já nos prova totalmente o contrário. Por exemplo, vocês estão vendo o ar aqui? Não está vendo, mas existe, não existe? Existe, porque se não existisse, nós tínhamos morrido. E você até sente, se você fizer assim, ó. Você sente até o ar passando, né, os climatizadores aqui, o deslocamento. Ah, eu não acredito na lei da gravidade, não. Mas a ciência prova que existe gravidade. Pula do prédio para você ver. Vai se esborrachar no chão, não é assim? E aí tem pessoas que ainda acreditam em vários dogmas, por exemplo, como Adão e Eva.
Ah, nós viemos de Adão e Eva. Como assim? E aí a nossa própria inteligência que Deus nos deu, já não nos deixa crer naquilo que está escrito literalmente. Aquilo são histórias. São histórias para que possa ali dar uma ênfase naquele momento que a igreja está vivenciando. Mas não que foi daquele jeito. Como é que nós podemos acreditar hoje nessa questão de que o homem veio de Adão e as mulheres ali, né? E que a Eva veio de Adão através da sua costela? Não tem como. E eu ficava encucado com esses negócios. Antes de me tornar espírita, eu era católico, como a grande maioria de nós, sempre por hereditariedade. A gente vem, né, sempre de religiões assim. A maioria de nós católicos. Então, eu ia na igreja. Ia na igreja, assistia às missas, ouvia as homilias do padre, mas aquilo me perturbava. Porque eu saía da igreja ali, mas não pode ser desse jeito. Porque eu, enquanto estudante, eu não podia ali aceitar muitas coisas que estavam sendo lidas literalmente falando. E aí, um dia, e eu ajudava muito lá na igreja, eu era uma pessoa que gostava de contribuir, gostava de participar dos eventos. E um dia, terminado ali a missa, após a homilia, eu fui conversar com o padre. Eu disse: olha, padre José, eu estou precisando de conversar com o senhor. Tem umas coisas que estão me incomodando e tal, eu preciso de fazer 2 perguntas para o senhor. Não, perfeitamente, meu filho, vem cá na sacristia. Ele gostava muito de mim, né? Eu ajudava bastante lá. E aí fomos para a sacristia. Chegava e eu fiz assim: ô padre José, é o seguinte, eu queria saber do senhor o que o senhor acha? Deus é bom ou Deus é ruim? Aí ele ficou ali bravo comigo, né? Como assim, meu filho? Você está dentro da sacristia, dentro da igreja? Claro que Deus é bom. Pois é, padre, o senhor acha que Deus é justo ou o senhor acha que Deus é injusto? Aí que ele ficou bravo mesmo comigo, né? Como é que você fala uma coisa dessa? Isso é pecado mortal, né? Desse jeito você vai acabar indo para o inferno. Né? Você tem que rezar e você tem que ali confessar. Não, padre, deixa eu te explicar. Olha só. Primeiro, se Deus é bom e se Deus é justo, por que tem tanta miséria na terra? Por que tem tantas pessoas passando fome? Não tem sequer o que comer. Moram debaixo de pontes, de viadutos. Não tem casa. Por que crianças estão desamparadas sem pais? Estão aí jogadas aí ao léu? Por que tantas pessoas passando fome e não tem nada de comer, enquanto pessoas milionárias moram em mansões e tem mais do que precisa e desperdiça comida? Por que criança fica doente? Por que criança morre? Por que criança já nasce morta se não tem pecado, como o senhor fala? Por que eu conheço pessoas que têm um coração de ouro, pessoas bondosas, pessoas que ajudam todo mundo, que faz ali tudo o que é possível e impossível para ajudar as pessoas, mas sofre tudo quanto é tipo de doença, sofre demais da conta, enquanto tem gente ruim, mas igual cobra aí que tem uma saúde de ferro. Por que nessas pessoas não estão sofrendo? Por que dentro de uma mesma família você tem 2 irmãos, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe? Um é cego, surdo, mudo, deficiente mental e o outro é saudável. Não, isso é os desígnios de Deus. Então Deus não é justo não, hein? Qual que é o critério? Por que o William é forte, bonito, saudável, poderoso, rico, maravilhoso, e eu, Sérgio, sou ferrado, pobre, miserável, doente? Por que nele, que não é o feio, o miserável, o pobre, e eu não sou rico, poderoso? Qual que é o critério? Se o senhor fala, padre, que a gente só tem uma vida aqui, que se a gente for bom, a gente vai para o céu, não é? E se a gente for ruim, a gente vai para o inferno. Pois é, padre. Eu conheço pessoas aqui maravilhosas, pessoas bondosas, mas não tem nem para si. Mas se necessário, tira da boca para dar para o outro. E faz caridade para todo mundo, e ajuda todo mundo. Essa pessoa vai para o céu, não vai? Vai, meu filho, claro que ela vai para o céu, ela é uma pessoa boa. Pois é, padre. Mas eu conheço pessoas que são milionárias, aliás, bilionárias. Eu tenho vários clientes ricos, padre, na minha profissão. Eu trabalho para gente muito rica, pessoas que têm muito dinheiro. Mas eu trabalho para alguns desses clientes que também são pessoas muito boas. Pessoas que ajudam todo mundo, que mantêm creche, mantêm hospital, mantêm asilo. Ajuda todo mundo, ajuda os funcionários, dá cesta básica. Não deixa ninguém passar dificuldade. Essa pessoa vai para o céu também, não vai não? Vai. Então, qual que é o critério? Um sofre para caramba e vai para o céu.
O outro não sofre nada, tem tudo bom, vai para o mesmo lugar? Qual que é o critério da pessoa sofrer ou não sofrer nesta vida? Aí não tinha explicação. Não me deu respostas, porque não as tinha. E aí, ele no decorrer da nossa fala, ele falou assim, mas nós também estamos aqui, meu filho, nós não podemos esquecer que nós estamos pagando os nossos pecados, desde a nossa criação. Aí eu disse, foi bom só ter tocado nesse assunto também, padre. Eu já estava com aquilo engasgado. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu saí dessa conversa com o padre com remorso. Assim, gente, eu não devia ter falado desse jeito, né? Porque um foi ficando ali de calça curta, né? De batina curta, né? Porque não tinha para onde correr, não tinha respostas. Eu disse, o senhor está falando isso, padre? Que, aliás, o senhor falou isso domingo passado na homilia, sobre nós termos vindo de Adão e Eva. Mas lá na Gênesis, que está escrito lá, fala que Deus criou a terra há 6.000 anos atrás. Mas a ciência me fala que a terra foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás. E outra coisa, lá fala que há 6.000 anos atrás, Deus criou do barro Adão. Ele deu o sopro do ânimos da alma. Ele fez a sua imagem em perfeição. E da sua costela, então, ele fez e criou a Eva, sua mulher. Mas lá no Torá fala também que tinha uma outra mulher antes de Eva, que não deu muito certo com Adão, porque não veio de Adão e acabou se transformando na cobra. Mas aí, padre, vamos ficar só na Bíblia católica mesmo, para a gente não ter problema. Aí ficou, então, Adão e Eva, criados há 6.000 anos atrás. Aí Eva manipulou Adão e fez Adão, então, comer o fruto proibido do conhecimento. Quer dizer que Deus também não queria que a gente tivesse conhecimento, né? Mas tudo bem. Aí comeu o fruto do conhecimento. Aí foram expulsos do paraíso e vieram para a terra. Chegou aqui na terra, tiveram 2 filhos, não é isso? Caim e Abel, não é? Não é que está escrito lá? Caim matou Abel, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Aí Deus então fez uma marca em Caim, para que os outros não o perseguissem. Que outros? Não era só os 3 que estavam lá. E aí, padre, depois, lá fala que tiveram mais uma filha chamada Sete. Aí ficou Adão, Eva, Caim e Sete. E aí, padre, eu te faço uma pergunta para o senhor aqui. De onde que vem 7,5 bilhões de pessoas hoje? Que é a população da Terra. Porque aí ficou, Adão transou com a filha? A mãe transou com o irmão ficou com a irmã? Isso não é incesto? E outra coisa é a diversidade de etnias. Nós temos aí a raça negra, a amarela, a vermelha, a branca, a parda, e vai por aí afora. De onde que vem essa diversidade aí? E outra coisa, padre, eu fiz as contas porque eu sou contador. Eu também tenho empresa de informática, de programação, e eu fiz mesmo. Fiz um programa e coloquei lá, 6.000 anos atrás. Mesmo que estivesse lá, né, mãe com filho, filha com pai, irmão com irmão, tudo bem. Não dá tempo. Uma mulher tem que ter mais ou menos 11 anos, 12 anos para dar cria. 9 meses para gerar um filho. Não chega nem perto de 7,5 bilhões de pessoas. Não dá tempo. Em 6.000 anos não dá tempo de chegar essa questão. E aí, e tem outra coisa, padre. Depois não teve lá, falando também, que Caim abandonou a família e foi para outra cidade? Que outra cidade? Não era só eles? E lá ele conheceu outra mulher e teve uma grande família, inclusive um filho chamado Enoque, que era avô de Noé. E por falar em Noé, padre, depois não teve o dilúvio? Né? E foi assim, uma atrás da outra. E aí não matou todo mundo? Não ficou só o Noé, a mulher de Noé, a nora de Noé, os 2 filhos de Noé e o menino? De onde que vem 7 bilhões de pessoas? Não dá tempo, não tem jeito. Não tem como nós, inteligentes que já somos, instruídos que já somos, acreditar nesses dogmas, que ainda é crença hoje. Isso não é desrespeitar aquilo que está lá, mas são histórias. São histórias que a gente tem que entender de uma forma não literal, mas de uma forma ali, de um contexto diferente. E aí eu não tive essas respostas. Mas aí eu fui conversar com um pastor evangélico. Eu queria respostas. Eu sempre fui questionador. É da minha natureza, talvez por causa da minha profissão, das ciências exatas. Eu sou consultor tributário, eu sou contador, eu quero coisas lógicas, sensatas, racionais. Eu quero provas. Conversando com o pastor, fiz os mesmos questionamentos. Aí ele falou para mim assim, William e amigos, não, nós estamos pagando os nossos pecados até a nossa 4ª geração. Assim, quê? Não acredito nesse seu Deus também não. Eu estou pagando meus pecados do meu bisavô? Eu nem
conheci ele, ué. Quer dizer que o velho lá faz lá um monte de porcariada lá atrás e eu estou pagando os pecados dele? Que Deus é esse que me pune por uma coisa que eu não fiz e que eu nem conhecia o homem? Quer dizer, coitado do meu bisavô, que Deus o tenha, mas não tem nada disso não, ué. E aí ele faz, lá nem a justiça humana, e nós temos aqui, doutor Francisco, os juízes aqui, ó, que frequentam esta casa. Isso quer dizer que meu pai mata uma pessoa, doutor Francisco vai mandar prender eu? Eu não disse não, hein? Meu pai é lá que pague pelo crime dele, eu mato uma pessoa, eles vão prender meu filho? Então que Deus é esse? Que me pune por uma coisa que eu não fiz. E aí vem então a doutrina espírita, como o Kardec nos coloca nessa passagem tão importante que o William fez uma explanação muito interessante, que não é assim que as coisas acontecem. Então, meus queridos, o que eu gostaria aqui de, finalizando a minha fala, tem algumas perguntas aqui de nossos amigos, é que nós estudemos mais, que nós possamos estudar. Com o estudo nós teremos conhecimento, quanto mais conhecimento tivermos, mais entendimento nós teremos. E aí teremos então a condição de ter ali o discernimento, de separar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, ciência e religião tem que andar de braços juntos, de mãos dadas. Não é a ciência para lá e nem a religião para cá, não. As duas caminham juntos. O que a religião não consegue explicar, a ciência está aqui. O que a ciência não tem explicação, a religião vem nos explicar. Isso se chama fé raciocinada. E é isso que a doutrina espírita, o terceiro consolador, que Jesus nos prometeu, veio aqui trazer no seu momento certo. Porque agora sim, a humanidade está pronta, porque se fosse antes, como ele colocou, e como o texto nos fala, as pessoas ficariam perturbadas. Antes de ajudar, era pior. É isso aí, meus queridos. Vontade, William. Meus amigos, tem várias perguntas aqui, mas eu vou listar 3 que eu acho que são mais objetivas, a gente responde rapidinho. Sobrando tempo, a gente vai para as outras. Primeiro é o seguinte: o Espiritismo é ainda, para os de outra religião, um tipo de feitiçaria? Algo que eles não conseguem visualizar? Eu já vou responder essa aqui. Às vezes, até para a gente que frequenta a casa espírita, acha que espiritismo tem feitiçaria. Né? Por quê? Falta de estudo. O Sérgio acabou de falar. Nós temos que nos libertar através de estudo. Se a gente, pela palavra escrita, não entendi com a palavra escrita, eu posso pedir uma explicação numa casa espírita séria? Posso fazer um curso? Sim, mas espiritismo que a gente chama kardeciano, né? Espiritismo com a doutrina de Allan Kardec, né? Como o Vicente falou outro dia, não existe o kardecismo, existe o espiritismo, né? Que é a doutrina que foi conglomerada por Allan Kardec. Agora, não tem feitiçaria nesse espiritismo. O que tem, algumas coisas aí fora de outros tipos de espiritismo, que não convém entrar no mérito aqui, mas que a gente, inclusive, nem acredita. Né? Eu, por exemplo, não acredito que um espírito mau possa vir aqui e fazer alguma coisa de mal para algum de nós. Mas, ao contrário, eu acredito que um espírito bom possa nos intuir e nos dar graças pelas coisas ruins e boas que, eventualmente, nós estamos passando e vivendo. Outra aqui é o seguinte: boa noite. O estudo da casa espírita substitui o evangelho no lar? Olha, eu que trabalho, e é um trabalho que eu adoro fazer aqui, que é o acolhimento fraterno, eu falo que o seguinte, nós falamos, né, Sérgio, que o tratamento da casa é um conjunto de 4 coisas. É o culto do evangelho no lar, que a gente tem um roteiro, inclusive, para a pessoa fazer. São os passes, são as palestras e estudos e um atendimento mediúnico. Mas são os 4. Então, a vinda da pessoa aqui e a respiração nessa atmosfera, nesse ambiente, convivendo com pessoas que aqui a gente não vai encontrar ninguém para nos fazer mal. Né? Então, isso vai ajudando demais as pessoas. Então, eu penso que, embora não substitua, a frequência na casa espírita sempre é muito bom e salutar para a pessoa. A pessoa fica numa vibração interessante, que não pode ser molestada por nenhum espírito ruinzinho. Né? E agora, o culto do evangelho no lar não é um ônus, é uma satisfação, é um prazer. Lá em casa nós fazemos às 8h30 da manhã no domingo. O lugar, a hora que a casa está mais silenciosa, não tem televisão ligada ainda, não desligou o celular. É muito bom. É 20 minutos. A gente pode estender
geralmente a gente se estende para meia hora, um pouquinho mais, é muito bom. A casa fica mais interessante, sabe, de se viver nela. Mas a vinda na casa espírita também é muito bom. Eu acho que as duas coisas, eu não quero dizer que um é mais importante, outro menos, mas eu penso que as duas coisas. E a última aqui, ó, tem outras, mas só essa aqui é objetiva, se o Sérgio quiser responder as outras. Qual oração fazer no momento do passe, né? E como agir lá? Eu quero só falar bem rapidinho o que é passe. Os passistas ou médium passistas, que são treinados para tal, não estão só intuitivamente, não, eles recebem um treinamento. A casa aqui, inclusive, disponibiliza gratuitamente para todas as pessoas que quiserem estudarem e fazer esse curso, não tem problema nenhum, totalmente gratuito, mas é uma fé raciocinada. Então, o médium passista, o que acontece com ele? A casa recebe uma energia positiva muito grande vinda da espiritualidade, até porque a casa só faz o bem, não tem como receber outra energia. O médium passista é um facilitador da passagem, por isso que chama passe, dessa energia para a pessoa que está recebendo o passe. E cada pessoa recebe essa energia para o seu problema. Às vezes o problema é um problema conjugal, às vezes é um problema no trabalho. A energia é a mesma, mas atinge o ponto que cada pessoa precisa, sabe? Então, que oração fazer lá? A oração que você quiser. Se for oração, é qualquer uma. Salve Rainha, que eu acho uma oração maravilhosa, uma das orações mais maravilhosas. Ave Maria. Ou uma oração espontânea. Jesus Cristo, sei que o Senhor está aqui comigo agora, o Senhor e os seus anjos. Eu espero que eu seja merecedor de todas as graças que eu esteja recebendo nesse momento. Às vezes, só essa oração espontânea basta, né? Um Pai Nosso, o que você quiser, né? Há alguma coisa na literatura, que a duração, na literatura espírita, que a duração do passe é mais ou menos a duração de um Pai Nosso rezado vagarosamente, né? Alguma coisa na literatura tem disso. Mas o passe pode demorar mais que isso, ou pode ser mais rápido também. Tudo depende, né? Tem as correntes energéticas na câmara de passe, né? Se o Sérgio quiser responder alguma coisa, eu quero já me despedir, desejar a todos uma ótima noite e agradecer aos internautas por nos prestigiarem. Obrigado, William. Tem duas perguntas interessantes aqui. A pessoa fala assim, se Jesus dominava as águas, os ventos, fazia milagres, não seria correto pensar que ele também poderia dar mais condições de entendimento às pessoas? E uma outra parecida, não seria mais fácil Moisés ou Jesus já falar claramente sobre o mundo espiritual? Hoje sim, né? No atual estágio evolutivo, intelectual que nós nos encontramos, mas naquela época não, meus queridos. Imagina ali, aquele povo, ele não estava preparado. E Moisés veio naquela época preparar o terreno para a vinda de Jesus. Aquele povo que cultuava deuses, né, o povo pagão. E aí Moisés veio intitular o Deus único. Nós só temos um Deus ali. E aí, quando ele colocou os 10 mandamentos, se você pegar os 10 mandamentos, está tudo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso de jeito nenhum, né? Isso tudo não. Não. Por quê? Era um povo que tinha que ser ali muito na rédea curta, um povo muito rude, um povo ali que sofria muito, então acostumado ali a uma vida muito dura, com guerras e tudo mais. Então Moisés instituiu ali uma coisa bem mais firme ali em cima daquele povo, né? Para que as pessoas não saíssem dali. Então era uma lei dura. Se você fizer isso, você vai para o inferno, você vai ser castigado, enfim. Jesus já veio depois com aquele ambiente já mais preparado para o seu advento, e mesmo assim, olha o que aconteceu com ele, né? Falar de quê? De amor, da gente cuidar mais das questões espirituais do que as questões materiais. Então, aquele monte de parábola que ele falou há 2000 anos atrás, e que hoje é a mesma coisa. Olha só como que Jesus era inteligente. Né? E cada vez mais ainda. Olha como que ele falou assim, não, eu tenho que falar coisas que vai servir para toda a eternidade. Então, aquele ensinamento dele foi para aquela época, para hoje, e para daqui mais 2000 anos, e para toda a vida.
Porque a parábola você vai contextualizando ela no seu devido tempo. Então ele não falava coisa só para aquele momento daquele povo lá. É para todos nós. Preparando já, quando ele estava lá, fazia aquela conversa lá com Nicodemos, né, de nascer de novo. Ele já falava de reencarnação, olha só. Mas naquela época ele não podia ser tão muito claro. Imagina Jesus chegando assim, olha, no plano espiritual tem uma colônia, inclusive que chama Nosso Lar. Você precisa ver que beleza. Imagina, que o povo fica louco, né? Imagina ele falar das colônias espirituais, das cidades espirituais. O povo ia entrar em parafuso. Não tinha nem sabia, naquela época, que a terra era redonda. Não sabia da existência de mais nada. Então era um povo muito ignorante, no sentido ali de não saber das coisas, né? E ignorante também de guerrear com os outros também. Então, hoje, com o advento da doutrina, e aí o Livro dos Espíritos, que esse ano faz 161 anos, né, 18 de abril de 1857, e agora dia 18 de abril de 2018, agora ele faz então 161 anos. Quando Kardec lançou aquele livro, foi um auê. Foi um auê. Se fosse naquela época, ele já seria crucificado na hora. Era um herege. Se fosse na Idade Média, quantos médiuns na Idade Média foram mortos na fogueira? Imagina. E aí nós temos as nossas irmãs médiuns aqui, todas elas lá, pegando fogo, tudo lá. Por quê? Porque tem um demônio. O demônio está dentro dessa pessoa, então tem que botar fogo nela, para queimar é feiticeira. Tem que queimar o demônio que está dentro dela, queimar o demônio que vive no meio do fogo. Olha para você ver que coisa incoerente. Você queimava a pessoa, mas o demônio ia queimar como? Ele já vivia no fogo. Então até isso não tinha jeito. Como é que eu ia queimar o demônio se ele já vivia naquilo lá? Então, meus queridos, esses dogmas todos que estão sendo quebrados, e tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Cabe àqueles agora, que estão nessa caminhada terrena, abrir as suas mentes, abrir os seus corações para os conhecimentos que nós temos aqui agora, hoje, à nossa disposição. E com a facilidade, inclusive, da comunicação, né, tantos livros, tantas obras. Como que era difícil, e não muito tempo atrás, você adquirir um livro. E hoje você tem à disposição, você baixa aplicativo, você baixa no seu celular, no conforto da sua casa. Você nem tem que sair de casa, recebe ali na própria internet, ou então nas livrarias, enfim. Conhecimento tem. Nós não podemos ter a preguiça de correr atrás desse conhecimento. E aí, meus queridos, com o conhecimento, o entendimento, e aí a nossa vida com certeza será muito melhor. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, desejar aqui a todos um excelente retorno aos seus lares, que Jesus possa abençoar a cada um de nós, também aos nossos amigos internautas, e que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Muita paz a todos.